Olá, boa tarde a todos, como estão? Está tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta live. Obrigada por estarem aqui comigo novamente. Olá, Hugo. Olá, Silvia. Olá, Liliane. Estão a ver-me bem? Estão a ver-me bem? Está tudo ok? Ok. Então, hoje vamos falar sobre o universo infantil, sobre brincadeiras e sobre diversão. Acho que é um tema muito interessante para os graúdos e para os mais pequenos. Hoje vou contar com uma pessoa muito especial que conheço há pouco tempo, mas que me conquistou pela sua inteligência emocional, pela sua humildade e pelo seu trabalho com as crianças e com a dedicação que tem também com a sua filha. Acho que ela já está aqui connosco, vou convidá-la a entrar. Nossa convidada. É uma mulher muito inteligente, bem disposta, corajosa, lutadora e que gosta muito de brincar também. Estou aqui a aguardar um bocadinho. Já perceberam que é uma mulher. Continuamos aqui a aguardar. Está tudo bem? Se calhar vou pedir para que vou já adiantar o nome dela, que a Sílvia me diga alguma coisa. Ok, vou aqui então tentar. Já tentei, já enviei pedido à Sílvia. Olá, Ah, olá, boa tarde, Sílvia. boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Em primeiro lugar, quero muito agradecer a sua presença hoje na live da Mindsteps. Dizer que é com grande orgulho que a recebo e que é uma honra para mim tê-la aqui connosco. Eu que agradeço o convite, fico bem feliz assim, pela confiança, né, e o convite, então é sempre bom conversar sobre esse meio, né, infantil, pais e mães e brincadeiras, enfim, tudo isso que nos desperta, né. Sim, e a Sílvia já desperta há bastante tempo. A Sílvia, nós conhecemos-nos há um ano, não é? Um ano e meio, acho eu. Sim, Na altura eu estava à procura de trabalhar com coaches, com coaching, não é? E a Sílvia disponibilizou-se e fez algumas sessões de coaching comigo e daí resultou uma proximidade e eu ficámos sempre muito próximas, digamos assim. Eu sim, acompanho, um contato muito legal, a gente consegue né, flui o pensamento e as ideias são de uma forma bem gostosa, né? a Sílvia é psicóloga infantil e clínica para, a psicóloga clínica infantil e para adultos também, mas eu descobri hoje uma coisa sobre a Sílvia muito interessante, que andei aqui a pesquisar sobre a Sílvia. Queria também dizer que a Sílvia tem uma menina, a Carla Vitória, que aparece mais nos posts da página da Sílvia, que é Enfim Nós. E enfim, nós Sim. temos uma história muito interessante, porque eu andei a pesquisar e já sei qual é a história do Enfim Nós. Mas antes de começarmos, podíamos começar pelo Enfim Nós, mas eu fui buscar hoje uma frase do Ruben Alves, de Aprender a Ser Criança, e que diz: são muitos os estudos da psicologia das crianças. Estudamos as crianças para ensiná-las a maneira adulta de ser.
Não conheço estudos que tenham por objetivo o contrário: ensinar aos adultos a maneira de voltar a ser criança. E eu acho que esta frase encaixa perfeitamente no que a Sílvia é. A Sílvia Sim. é com alma de criança. Eu levei muito a sério eu gosto muito do Rubem Alves, e aí levo muito a sério isso, de desenvolver e estar sempre atenta a esse lado nosso, né, de brincante, né, e de apreciar a vida. Então levei a sério isso e faço questão de tentar multiplicar, né, de falar e cutucar, permita-se, né, brincar, permita-se ser criança, né, que a relação com os filhos se tornam mais gostosas, mais fáceis, assim, né? É verdade, mas tenho também aqui uma curiosidade. A Sílvia, quando estava a fazer o seu curso na faculdade, escolheu fazer uma especialidade. Quer contar qual foi? Que eu acho maravilhosa. Eu fiz o trabalho de conclusão do curso foi sobre o brincar. Brincar. Né? Portanto, é especialista em brincar. Desde a faculdade eu já brinco. Certo. E o que é que aprendeu com o brincar, mas numa perspectiva, na visão psicanalítica? Sim, então, tem muitos teóricos, né, que defendem a importância desse brincar, né. É claro que é um brincar, eu falo do brincar como se fosse uma coisa tão simples, né, mas é um brincar com responsabilidade, é um brincar envolvendo e respeitando, né, você não vai deixar de ser adulto, você não vai deixar de ser o responsável por aquela criança, mas aquele brincar tem um significado para ela, né. Então, tem vários teóricos, tem um que eu gosto muito, que é o Winnicott. Ele é um psiquiatra, médico e psicanalista, e ele fala não só do brincar, né? Tem um livro dele que eu gosto muito, que é o Brincar e a Realidade. E então ele traz isso para falar também da mãe. Como é que é a mãe na visão psicanalítica, né? E especialmente na visão do Winnicott. É a mãe que ele chama de mãe suficientemente boa. Então não passa longe daquela ideia que a gente assume e pega nos ombros, da mãe perfeita, da mãe que faz tudo, da mãe... Não, é da mãe que é suficientemente boa. O que é suficientemente boa? É aquela que atende às necessidades da criança, né? Vai dar alimentação, vai limpar, mas que também se permite falhar. Também se permite ver a criança como um indivíduo em desenvolvimento. E aí, quando ela vê essa criança em desenvolvimento, ela se permite e abre espaço para essa criança ser uma pessoa, né? Então, assim, na brincadeira, no papo sério, em todo momento, essa mãe suficientemente boa está vendo uma criança. As possibilidades, as dificuldades, e o tempo inteiro ela se posicionando, eu sou o adulto, né? Ela é uma criança, tem determinados momentos, e muitos momentos, a criança não compreende, e ela precisa desse adulto que vai fazer essa tradução e essa compreensão, né, e muitas coisas, né, o Winnicott também defende isso, até Freud falava sobre o inconsciente, na brincadeira, a criança fala muita coisa, né, e então, isso eu peguei porque é fantástico, não só para a educação, né, dos nossos filhos, como no meu trabalho, no consultório, né. Então, como é que é a terapia com criança? Brincando. Mas, poxa, Silvia, você vai brincar? Sim, brincar. Ali, muitas vezes, não brincar, não mexer um bonequinho e outro, e não fazer uma casinha, e naquilo dali, naquele momento lúdico, a criança está me contando muita coisa. Em casa também, se a gente... Desculpa interrompê-la, é muito importante falar nesse tema, porque às vezes nós levamos os nossos filhos à psicóloga, à terapia, não entendemos, porque se a comunicação não for boa entre o psicólogo e os pais, nós não percebemos o que é que também não temos que saber tudo, mas sim, claro que não, os pais perceberem
que a brincadeira traz muita informação clínica ao psicólogo, não é? No caso, de terapia. E não é uma brincadeira sem noção ou sem saber qual é o fim que se quer atingir com aquela brincadeira. E então eu gostava que explicasse um pouquinho melhor esse trabalho que também se faz com o psicólogo. Exatamente. Porque assim, o que acontece, né? A criança sai de dentro da sala, né? Aconteceu o momento ali da sessão e a criança sai, claro, né? Os pais perguntam, e aí, como é que foi? A criança, eu brinquei. A gente brincou disso, brincou daquilo. E o pai, mas como assim? Eu tô pagando um profissional para ficar brincando se eu posso brincar com meu filho em casa? Pode e deve brincar com seu filho em casa. Só que, qual que é a diferença? A diferença é que eu estou ali brincando com ele, mas interpretando, né? Levando em consideração todo um conteúdo que ele me traz através daquela brincadeira. Então, um brincar de casinha, por exemplo, os personagens que ele coloca ali naquela casinha, ou que saiu para fazer não sei o que, geralmente a criança vai narrando, ou ainda que ela não faça uma narração, o movimentar dos brinquedos, né, das peças ali, ele está me contando como é que foi no dia dele, como é que foi na escola, como é que ele vivenciou isso, né? Porque além dos brinquedinhos que vão mudando, tem a expressão facial, tem, né, os gestos, o corpo todo que está me dizendo muita coisa, né? Então, o brinquedinho que, porque isso aqui, a minha avó foi na minha casa, mudou a expressão facial. Nossa, minha avó chegou lá em casa e aí levou o bebê para passear. Já está me contando de uma outra forma. E tudo isso tem um significado. E então eu vou juntando isso tudo. E aí sempre, né, eu gosto de fazer paralelo a isso, encontro com os pais. Então eu vou juntando essas duas histórias para eu entender como é que é o funcionamento daquela família e então eu poder ajudar, né, ajustar algumas coisas. Em muitos momentos eu falo para a mãe, olha, calma, peraí, né, deixa ela falar, deixa a criança expressar, olha, mas é só uma criança, ela tem tantos anos e nessa idade ela ainda não tem a capacidade de entender e de responder da forma como você está esperando. Peraí. Porque espera-se muito da criança, não é? E não, eu acho que se queimam etapas. Às vezes nós não percebemos que a criança... quer dizer, eu costumo dizer, e que foi aquilo que eu aprendi e que me diz muito, quando são bebés, nós somos autênticos detetives. Procuramos sempre, o que é que ele precisa, não é? Estamos aqui à procura de tratar da necessidade da criança, não é? Se chora é porque tem fome, ou quer mudar a fralda, ou assim. Mas quando crescem, e às vezes o crescimento é ali, quando começam a falar, já é mal comportado. Ele está a chorar, porta mal. Ele está assim porque... Ou seja, já a criança deixa, isto é um exagero, claro que não é assim. Muda, né? Assim, e não, é uma criança que ainda não tem o cérebro desenvolvido, a parte cognitiva desenvolvida, e tudo a gente precisa levar em consideração. Tudo né? mesmo. Eu vejo que você estudou um pouquinho de Winnicott também, né? Do desenvolvimento infantil, dessa teoria que é muito legal. As teorias, sim, para entender as diferentes fases de crescimento da criança e também o que é que nós podemos ajudar a criança a desenvolver nessa determinada fase e não esperar mais do que isso, não é? Portanto, no fundo é criar aqui um relacionamento sem expectativa, que a expectativa atrapalha muito na nossa forma de nos relacionarmos, não só com os filhos, mas também com os outros adultos. Ou seja, quanto mais nós estivermos conscientes da nossa intenção, seja com o adulto, seja com a criança, melhor nós estamos, ou mais bem preparados estamos para lidar com os relacionamentos. E é isso que eu acredito. Mas é difícil. Nós temos sempre. Não tem uma chavinha, né? Liga e desliga. É isso. A criança nasceu, começa a fazer desenho, tem um traço muito bonito, vai ser arquiteto, vai ser pintor, vai ser artista. Eu dizia que o Diogo ia ser... queria ser poeta. A Dulce me está aqui a ouvir, a tia Dulce. Eu dizia, o Diogo deve ser poeta.
não me parece nada, mas lá está, sou eu aqui com a minha expectativa, sei lá o que é que ele vai ser. Há de ser Sim, aquilo que o que o ato fazer feliz, não é? É um bocadinho isso. Mas eu queria voltar sim. aqui um bocadinho ao tema da brincadeira, porque falámos da brincadeira, mas num contexto profissional, não é? Que é importante para a Sílvia. Mas aqui o tema da brincadeira, às vezes, nas famílias, também está a ser levado muito a sério. E então, parece que a criança, hoje, tem dois estilos identificados. Ou não pode brincar sozinha, tanto o pai como a criança têm desespero. A criança não pode brincar sozinha, nós começamos a sentir culpa porque estamos de fora há muito tempo e chegamos, então parece que a nossa obrigação é estar só ao pé da criança, o que é humanamente impossível. Temos muito mais tarefas, não dá. Claro, claro. A conta não fecha, né? Não tem como dividir, né? Não tem. E depois a criança anda agarrada, literalmente, à mãe, já com 5, 6 anos, vem brincar comigo, vem brincar comigo. Ora, como é que nós vamos gerir isto? Porque eu o que acredito é, eu tenho que ter tempo para o meu filho, mas eu tenho que ter tempo para mim. Mas eu acho saudável, e gostava da sua opinião, que a criança saiba brincar sozinha. Elas Sim, podem aprender muito enquanto estão a brincar sozinhas. Não é? Eu fui filha sim. única. Eu brincava sozinha. Agora eu vejo que é uma aflição, porque a criança não pode brincar sozinha. É uma coisa que, me, que às vezes me incomoda, porque percebo que a pessoa, o adulto, está a contar aquilo, mas com um grande sentimento de culpa e eu não dou tempo ao meu filho porque ele está sempre a cobrar-me para brincar. Então, e no colégio? Ele tem tempo para brincar com outros meninos, não é? Na rua, Sim. ele pode interagir com outras crianças, não neste momento especial do Covid, mas no geral é assim. Gostava um Realmente é uma grande questão, né? E fica um peso muito grande, de fato, né? A gente tem uma tendência, né, a polarizar as coisas, né? Brincar muito ou não brincar nada, né? Então, eu acho que é um exercício diário a gente tentar ver isso. Não é que precisa brincar o tempo inteiro e nem que deixar sempre. Como você disse muito bem, a gente precisa de um tempo com a criança e a gente precisa de um tempo para nós, né? O Sócrates fala uma coisa que cada dia fica tão claro para mim, tão básico assim: conhece-te a ti mesmo. Uhum. Fundamento para todas as coisas, Uhum. né? Por quê? Sim, porque quando eu me conheço, eu vou conseguir me respeitar e respeitar o outro já vai ficar mais fácil. Isso para tudo, nas minhas relações de adulto, de trabalho, com a criança, em tudo. Então, se eu sei que a minha criança, meu filho, desde bebê, desde os primórdios, a relação com a mãe é fundamental. Não é que o pai é desnecessário, não, o pai tem um papel fundamental. Mas no início, as necessidades básicas da criança, de alimentação e de banho e tal, o pai pode, claro, deve participar nesse processo todo desde a gravidez. Eu acho Né? que Existem estudos. sim, tem que estar presente mesmo, não é deve, para mim tem. Sim, o tempo todo, claro. Existem estudos que o bebê nasce e reconhece a voz do pai. Sim. Né? Então, é importante essa participação, sim. Quando a gente fala da importância da mãe, não significa que a gente está tirando o pai, não. É porque, não. né, é mais, como é que fala? É mais natural que a mãe esteja mais ligada àquele bebê. Então, desde ali, a amamentação, a troca de olhar com aquela criança, né, o jeito de cuidar, o jeito de falar, isso tudo, o Winnicott fala que é o jeito de suficientemente boa, é o jeito de cuidar e é o jeito da criança desenvolver. Então, desde sempre, a criança e a mãe brinca com a criança. Uhum. Né? Então, quando a mãe dá esconde, né? Põe aquele negocinho e brinca, né? Cadê o bebê? Cadê o bebê? O que é isso? É É uma brincar. brincadeira. E com essa brincadeira, ela está dizendo o quê? Olha, eu sou diferente de você, mas eu não fui embora. Eu tô aqui.
Uhum. E isso é muito importante no estudo. Ao longo do tempo, essa criança vai brincando com isso e ela vai aprendendo sobre a separação dela e da mãe. Isso vai ser útil lá na frente quando ela for para a creche, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, é brincadeira, a mãe está junto, mas ela faz isso o tempo inteiro? Não. Não. Ela vai preparar o almoço, ela vai fazer outra coisa, essa criança ficou no bercinho. É a gente assumir isso natural. Mas se a gente não conhece, né? Se eu não conheço os meus limites, eu vou me cobrar. Não porque eu tenho que ficar com meu filho, ou eu fico com ele no colo o tempo inteiro, ou eu cuido. Não, peraí, calma. Mas isso tem muito a ver com o ruído externo, com o ruído da sociedade, que é aquilo que nos Sim, impõem sem fundamento nenhum científico, que é melhor ou que é pior, é isso. Também está tudo bem se uma mãe deliberadamente disser: eu quero andar com a minha filha sempre ao colo. Ela sim, deliberadamente, em consciência, ela decidiu isso. Ela sabe sim. É, que a consequência pode ser, ela pode ter conhecimento, é preciso que ela tenha consciência e conhecimento da decisão que está a tomar. Ela conhece, exato. sabe, tem disponibilidade para isso, mas sabe que isso pode afetar a criança de alguma forma, ou não. E ela Ou convive não. bem com isso. É, Não tem uma forma. Isso fazendo assim, vai acontecer assim, assim, assim. Não. tem, Né? claro que É por nós isso que eu, temos, mas por isso temos que eu sempre volto, né? Do conhece-te mesmo. Né? isso. Conhecendo, eu vou saber dos meus limites e eu vou assumir as escolhas que eu faço a partir daí. Mas com conhecimento Né? também. É importante Sim, nos conhecermos, porque muitas das vezes nós trazemos esta herança da tradição, não é? Tradição é dar palmada, eu falo para mim, eu fiz isso. É dar palmada, é colocar de castigo, é. Eu não critico quem o faça, porque eu fiz isso, sim, mas agora não claro. faz sentido para mim. E não faz sentido porque eu estudei e percebi que na minha dinâmica familiar, com os meus filhos, isso não faz sentido. Claro que se me perguntarem para os outros também não, adorava que muita gente não o fizesse, mas a pessoa tem que ter segurança para tomar essa decisão, porque o pensamento é: se eu não dou uma palmada, se eu sou adulto, se eu não sou o exemplo da autoridade, que não é autoridade, é autoritarismo aí, o que é que eu estou aqui a dizer? Que ele vai mandar em mim? Que eu vou ser um pai permissivo? Que ele não vai saber tomar as suas escolhas no futuro? E eu já não entendo isso assim, mas porque eu estudei, como disse, não é? Algumas teorias diferentes que vieram fundamentar as minhas escolhas. Portanto, escolhas bem fundamentadas e conscientes são importantes na dinâmica familiar. E acho que é isso mesmo, mas nós temos primeiro que fazer um processo de autoconhecimento e depois perceber como é que vamos utilizar, depois de nos conhecermos e dos nossos limites e das nossas necessidades e dos nossos desejos, como é que vamos depois fazer isso com o relacionamento com a criança e com os outros adultos. Nós, na parentalidade consciente, dizemos que a parentalidade consciente é para adultos. Se todos utilizássemos estes fundamentos nos relacionamentos, teríamos um mundo e crianças muito mais conscientes e preparadas. Mas as pessoas têm Sim. o seu tempo e as suas escolhas e, portanto, eu acho que é isso, é o autoconhecimento, é isso mesmo, é a consciência. Mas eu É gostava. uma, é uma chave que é muito importante, né? Eu até anotei aqui, né, essa frase de Sócrates né, que fala de conhece-te a ti mesmo, e aí eu vou desenvolvendo isso assim, quando a gente, né, quando eu me conheço, eu tenho condição de estabelecer melhores relações, todas as relações, né, Todas. com adultos, com crianças, enfim. E aí, se a gente parar para pensar nisso, né, nessa necessidade do autoconhecimento, e se a gente pensar assim, que tem uma corrente nova, né, que fala, que eu digo nova porque eu entendo quando você diz, eu batia para ter esse respeito, né, então existe uma corrente nova que diz que é preciso estudar para ser pai e mãe. Tem uma pessoa que eu sigo e que ela fala sobre isso, já comprei o livro dela e tal. E aí, no início, é bem impactante, porque fala, poxa, eu vou estudar para ser pai e mãe? Mas se a gente parar para pensar,
acaba ficando que meio que ordem natural das coisas. Por quê? Se eu vou fazer uma faculdade para estudar, para trabalhar, se eu vou fazer um curso, né, para qualquer coisa que vá fazer, eu vou estudar, eu vou, né, até para, hoje tem, né, vou casar, preparatório, curso de noivos, né, então assim, para tudo tem curso, por que não pararmos e pensar, eu vou ter filho, beleza, como é que é uma criança? Como é que é o desenvolvimento infantil? Como é que é a relação pai e filho? Né? Então, quando a gente diz é preciso estudar para ser pai e mãe, é isso, é a gente parar e se permitir olhar, né, o desenvolvimento infantil com outros olhos, para a gente não só repetir aquele padrão que a gente vinha. Né? Não criticando os nossos pais, os nossos avós, não é questão de criticar, é questão de, peraí, eu posso escolher fazer diferente. E aí, então, eu vou estar consciente do que eu quero, de como é que eu quero, eu vou saber dos meus limites, eu vou respeitar. E, consequentemente, eu vou criar indivíduos, eu vou permitir que sejam sujeitos melhores, né? Sujeitos mais conscientes do seu desenvolvimento, das suas potencialidades, das suas capacidades. Né? E aí a gente entra em todas as searas, inclusive de inclusão, né? Da live que você fez anterior com a Sara. Sim, claro que sim, são temas muito importantes. Eu agora gostava aqui, eu vi uma publicação no seu blog do Enfim Nós, de dezembro de 2017, que diz ser criança e crescer brincando. O que a psicanálise nos diz mais importante a respeito das pessoas? Ela nos fala a respeito do inconsciente, da vida profunda e oculta de cada indivíduo humano, que tem raízes na vida real e imaginária da infância mais precoce. E a pergunta que seguia é, e o que é que isso nos diz enquanto pais, mães e educadores? Então, isso nos diz que automaticamente as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas vontades tem uma raiz, tem um fundinho, né, guardadinho, desde lá de quando nós fomos bebês e crianças. Então a gente traz essa herança, né, no inconsciente. Certo. E por mais que a gente fale assim, eu não quero repetir, eu não quero fazer igual o meu pai fez, igual a minha mãe fez, tá lá o registro. Está. Né? E muitas vezes a gente se vê em situações que a gente está repetindo. Então esse registro ficou no inconsciente e muitas vezes sem a gente perceber, a gente já foi. Tá lá fazendo, já foi, né? E aí, se a gente se conhece, ainda que a gente repete esses atos, repete essas coisas, a gente, peraí, por que eu estou fazendo isso? E isso leva-nos a outro tema, a intenção. Se essa intenção como pais estiver bem definida, que é o nosso caminho e a nossa bússola, não é? Orientador. Sim. Nós podemos fazer como eu, alterei o tom de voz, ou disse, agora não, e de repente eu digo, o que é importante aqui agora? E volto ao caminho com mais facilidade, mas porque eu já me conheço, já defini a minha intenção como mãe, mas eu vou continuar a fazer. Como eu li eu nunca me lembro o nome de um psicólogo ou psiquiatra israelita, que dizia que nós, quando estamos a fazer, principalmente na parentalidade consciente, uma comunicação consciente e tudo mais, é como se estivéssemos a aprender uma língua nova. E então vamos sempre falar com sotaque. Ou seja, nós vamos fazer, mas nós temos esta linha orientadora. Portanto, nós vamos exatamente isso. Exatamente isso. A gente tem essa base nossa, tá lá dentro. Não tem como, apaga tudo que agora eu vou ser diferente. Não dá. Eu posso escolher fazer. Eu posso escolher fazer muita coisa diferente. Mas, no momento de uma birra de uma criança, por exemplo. Sim. É um dos grandes desafios. Né? É um dos grandes desafios. Você vai lá e atua. O que é atuar? É você reagir. E quando você se torna consciente, quando você fez esse preparatório, né, de me conhecer, saber dos meus limites, respeitar,
né, eu quero uma consciência melhor, opa, peraí, por que eu estou reagindo a isso? É só uma criança, ele não sabe o que ele está fazendo, ele precisa que eu tenha consciência para eu poder capacitá-lo para fazer diferente. Incomoda? Incomoda muito, sobremaneira. Quem gosta de criança gritando e chorando na cabeça? Ninguém. Ninguém. Tira a gente do sério mesmo, desestrutura todo mundo. Certo. Mas é nesse momento que onde a gente precisa mais desse... Eu costumo falar com pais, né? Respira. Respira que vai acalmar, né? Vai, né, para a gente até poder fazer alguma coisa diferente, né? Ao invés de reagir, agirmos. Ou seja, nós damos esse espaço e esse tempo que eu preciso como adulta, que ele precisa como criança. Às vezes, dependendo da idade, o melhor é eu já volto, eu preciso de respirar, não vou ter a melhor decisão agora, saio e informo a criança disso e volto e diz, já estou com capacidade. Vamos lá. Cada um vai arranjar a sua estratégia. Isto não há estratégia milagrosa para ninguém. Não. E se nós estivermos muito cansados, então piorou. Sim. Cada um que vai saber do seu limite, né? O que às vezes eu consigo fazer, você não vai conseguir. Às vezes o que você consegue, eu não. Ou às vezes num momento diferente, né? Então, cada um vai descobrindo a sua forma. E é por isso que é importante o autoconhecimento, é por isso que é importante o dedicar-se, abrir espaço para pensar sobre isso. Para aprender. Né? Para aprender, até para fazer escolhas. Né? Senão a gente vai lá para Alice no País das Maravilhas. Onde você quer ir? Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. É isso mesmo. Isso é mesmo muito importante. Agora aqui só para terminar, queria aqui uma brincadeirazinha que também vi no seu blog, que diz assim, no início o real e o imaginário são uma única coisa, pois a criança não aprende o mundo de modo objetivo, mas vive num estado subjetivo, em que é criadora de todas as coisas. Eu achei maravilhoso. A criança não diferencia o que é de facto, não consegue saber da consequência ou da sequência dos seus atos. Nós estamos juntos para isso, que é o projeto Estamos Juntos, para norteá-la, não é? Não somos humanos e o condutor por um período. E nos cabe proporcionar formas de aprender sobre a vida. E depois dá aqui um exemplo que eu achei interessante. Ora, imagine como é confuso para uma criança. A mãe leva a filha a uma praça no Brasil é como se fosse aqui um parque um parque público, onde nós vamos brincar com escorregas e assim, para brincar com as outras crianças. Chegando lá, as crianças estão brincando de correr, querem percorrer toda a praça e eles a mãe então fala para a filha, não quero que você vá para aquele lado. Mas mãe, nós estamos brincando de pique-pega. Mas não quero que você vá para longe, senão vamos embora. Mas então porquê é que ela me trouxe para brincar na praça se não posso brincar? Mas porque as outras crianças podem? No mínimo, um questionamento válido, não é? Portanto, se a mãe interpela a mãe, se a criança interpela a mãe, é tida como respondona e que não quer obedecer. Porque assim, os filhos têm que obedecer os pais, porque os pais sabem o que é o melhor para os filhos. E isto resume tudo o que falámos aqui hoje. E eu acho maravilhoso o que você escreveu. Se quiser falar um bocadinho sobre isso, porque esta parte é muito importante, o real e o imaginário da criança, neste momento, e às vezes como os pais não conseguem distinguir uma coisa da outra, não é? Aliás, a par disto, podíamos juntar aqui também o mundo real e o mundo ideal, não é? Quase que uma comparação para aquilo que se vive hoje pelas redes sociais também, não é? Sim. Mas isto é diferente, são temas diferentes, não vamos aqui confundir o real e o imaginário, e é mesmo isso, nós queremos muito que a criança vá e que brinque e que esteja, mas quando estamos lá estamos preocupados com tudo e com todos, menos com a criança. Não é todos, isto parece que todos nós somos assim, mas isto é exagerar só para despertar aqui a consciência. Claro, porque é o mais comum que a gente vê, né? É um desespero materno, vamos dizer assim. Né? Então, assim, claro que a gente está falando de uma criança
bem pequena, né? Então, a gente tem que prestar atenção no nível de desenvolvimento. Uma criança, até os 3 anos, não tem a parte cognitiva desenvolvida para ela pensar, né, em consequências. Ela é puro prazer, ela é puro... na teoria que diz a questão do real e do imaginário, a criança, a princípio, é puro prazer. Para ela quer saber de correr, ela quer saber de brincar, ela não sabe que ela pode cair, que ela pode machucar, que pode ser sério. Não, ela não tem nem o cognitivo preparado para isso, para ela entender isso. E nossa função é estar do lado. Permitir que ela corra, permitir que ela brinque, ela vai ter esse prazer e nós vamos estar ali para ela possibilitar, até para, se cair, acolher e entender que ela vai passar por isso várias vezes, que pode acontecer. Pode acontecer, como pode não. E aí, então, ela cresce um pouquinho mais, 3, 4, 5 anos, esse cognitivo já vai desenvolvendo, então ela já começa a ter noção de que ela quer brincar, ela quer correr, ela quer andar de patins, ela quer... mas que alguma coisa pode acontecer. Talvez ela não tenha essa visão a longo prazo. Ah, se eu for ali, eu posso cair, vai fazer um machucado grande. Não, mas ela pode... Daí começam os medos também, né? Sim. E esses medos, às vezes, repercutem em que momento? Na hora de dormir. A gente vê muita dificuldade para dormir, né? Então, tudo aquilo que a criança viveu durante o dia ficou lá armazenado, ou que ela não viveu, mas que ela queria, né? Pensando que ela é prazer, necessidade de realização de prazer. Então, ela não realizou, ela foi tolhida, ela guardou isso, e lá no momento do sonho, né, ou para dormir, vem o medo. Você não pode ir ali porque é perigoso, porque alguém vai te sequestrar e que não sei o quê. Isso para uma criança de 5 anos, ela vai transportar isso de forma concreta, né? Ela não, esse pode acontecer, que a gente fala, para ela é no concreto, vai acontecer, e vira medo, né? Então, é aí onde que essa fantasia e realidade, para a criança, no início, é pura fantasia. É pura realização de prazer, é pura brincadeira por brincar, né? E aí, ali na brincadeira, ela está se realizando e ela está aprendendo também. Né? Vai desenvolvendo, ela começa a desenvolver a parte cerebral, cognitiva, e ela vai, então, conseguindo construir esse entendimento de que não pode ser só o prazer. Tem uma realidade que ela precisa obedecer, que ela precisa aprender a lidar com isso. E junto com isso... E nós estamos, às vezes, muito juntos. Coitadinha, eu falo por mim, não é? Não aperta o atacador, não sei, a sapatilha, aquilo, como se chama? Do cadastro, do tênis. O tênis, sim. Não, então eu não aperto, ele ainda é pequeno. Eu visto porque ele ainda é pequeno. Eu faço porque... E nunca o deixamos assumir essa responsabilidade. Acabamos por não dar espaço à criança para que ela desenvolva a competência. Não, eu estou aqui, eu vou ajudar. Não é dizer também, que isso eu não concordo, vai lá, tu consegues, isso é fácil. A criança vai se sentir uma porcaria. Inútil. O que é isto? Agora, de repente, e é um exercício fácil. Foi fácil para nós, a primeira vez que fizemos. Nem precisamos ir lá atrás. É qualquer coisa que tenha acontecido há pouco tempo. Mas quando eu comecei a fazer aquilo, eu sabia fazer bem, era fácil para mim. Eu tenho muito cuidado com isso. Da primeira vez, né? Porque isso afeta-me a mim. Às vezes, quando até me dizem como adulta, vai lá que isso é fácil, tu consegues. Eu entendo que a intenção é positiva, mas dependendo da minha personalidade, que é o meu caso, eu posso ficar logo reprimida. Tipo, pá, aquela pessoa disse que é fácil. Quanto mais uma mãe dizer, vai lá, uma coisa é... Claro, eu também sempre incentivei, vocês conseguem, pelo esforço, pela experiência, pela dedicação, por tentar, não é? Como é óbvio. Mas, às vezes, só dizer, vai lá, é isso, que isso é fácil, a criança não vai entender isto e vai se sentir fracassada. E sem vontade sequer de tentar. Ou se tentar e falhar, ela vai pensar, pronto, é fácil para todos, menos para mim. Porque ela não vai ter, acho eu, essa capacidade.
Exatamente. E ela vai juntando isso, essas frustrações, de forma negativa. Eu não sou capaz, eu sou burro. Para ela traduz, eu sou burro, ninguém gosta de mim, né? Isso. E tudo a forma como a gente vai falando e ensinando isso, né, pode facilitar, né? Vem cá, tenta assim. Ó, eu fiz assim e deu certo, mas vê você. Até para falar alguma coisa que a gente vai ensinar, a gente pode brincar. E para a criança, quando é lúdico, é mais gostoso, ela absorve de forma diferente. Né? Se a gente falar adultos, se eu te contar, se eu pegar aqui e ler para você um texto, né? Porque na teoria diz assim, 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 o fulano de tal, o conceito dele é esse. Mas, se eu pegar isso e te contar uma história, uma fábula, qual a probabilidade de você guardar esse conteúdo? É muito maior. E assim é com a criança. A mesma coisa que eu posso dizer a ela de forma séria e sisuda e mandando, né, na minha postura de mãe, eu posso tentar traduzir isso brincando. É fácil? Não, não é. Exercício diário. Né? A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo e desenvolvendo, né? Às vezes aquilo que eu já disse, você consegue fazer uma brincadeira que eu não consigo. Mas eu vou conseguir fazer uma outra que você não consegue, e assim a gente vai adaptando no nosso dia a dia. Eu sei que é mais fácil. Até porque as crianças são diferentes. O gosto da criança não é o mesmo gosto da outra criança. Portanto, exatamente. E eu acho que isso é muito importante, não é? Sim. Tratá-los como únicos. E é bom, eu ouço, é isso, aprender, estudar, ouvir de quem já sabe e tem experiência e dizer, vou tentar isto. Mas depois nós percebemos, olha, mas se calhar com o meu filho, em vez de eu dar o nome X, eu vou dar o nome Y. E se calhar vai funcionar melhor, porque o mundo dele é o dos dinossauros, não é o dos carros, por exemplo. Exatamente. É neste juntar de saber e conhecimento nosso, não é? De pais, de educadores, de adultos com papéis ativos e educativos nesta sociedade, nós queremos transformá-la num mundo mais consciente para as nossas crianças, para que elas depois possam também tomar decisões mais conscientes, que saibam os seus limites, saibam que devem exigir que respeitem os seus limites e os seus direitos na sociedade, mas saber falar com consciência também, não é? Sobre os seus direitos a um professor, a uma pessoa que vê numa loja, e isso vai criar uma dinâmica mais positiva no mundo. É isso que eu acredito, não é? Cada vez mais. Sim, e se a gente pensar lá no início, né, quando a gente começou falando da mãe suficientemente boa, quando ela consegue fazer isso, a criança aprende imitando, né, a gente. Então ela aprende mais com o que a gente faz, a forma como a gente faz, do que aquilo que a gente fala. Certo. Então ela vai chegar lá na escola e ela vai agir bem parecido, bem próximo com o comportamento que ela viu, que ela entendeu da mãe. Pode ter distorção? Pode. Por quê? Ela tem a interpretação dela do comportamento da mãe. Então ela vai ter o jeitinho dela de fazer aquilo. Mas se a gente parar para pensar, e a gente vê muito, nossa, fulano faz igual a mãe. Sim, Beltrano faz exatamente, né? Sim. Porque é natural, a gente, né, a criança tem os pais como o espelho para tudo, né? Os superpoderes para tudo. Então é natural que eles vão modelar, que eles vão imitar. Sim. Então, se a gente tem esse cuidado de prestar atenção no como é que a gente fala, de como é que a gente, né, de forma mais consciência, de forma mais consciente, automaticamente eles também vão agir de forma mais consciente, de forma mais natural, né? E assim, é o sonho de vida para todo mundo, né? Porque a gente não ia precisar falar de inclusão, a gente não ia precisar falar de bullying, a gente não ia precisar de falar de nada disso, porque... Mas é esse o nosso papel agora, não é, Sílvia? Acho que estamos a terminar assim de uma bela forma aqui a nossa conversa.
A Sílvia já está convidada, vai estar connosco mais vezes para falar sobre temas de crianças e como é que às vezes podemos tornar um processo mais fácil na convivência familiar, que parece ser muito difícil e se calhar trazermos aqui conversas destas, vamos depois lançar aqui uns desafios também. E eu queria terminar aqui com uma frase que acho que é muito bonita e que já conhece de certeza, da Maria Montessori, que é: as pessoas educam para a competição e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. E eu acho que isso é aquilo que nos define agora neste momento. É a colaboração Sim. e a cooperação e educar para a paz e um mundo mais consciente para as crianças. Era aqui que A gente trazer esse conceito de parceria, né, de estar junto, de caminhar juntos, né? Eu reconheço as suas potencialidades, eu reconheço as suas dificuldades, você reconhece as minhas, mas vamos junto, vamos, né, no que eu posso te ajudar, no que você vai me ajudar, e vamos junto. vamos. Né? Muito obrigada, muito obrigada. Adorei. Eu que agradeço, passou rápido esse tempo. É uma excelente comunicadora, uma excelente profissional, uma pessoa que eu admiro muito e que vai ter um futuro brilhante, de certeza. Obrigada, a recíproca é muito verdadeira, também admiro muito seu trabalho, vejo o seu crescimento aqui na sua página. Obrigada. E cada dia mais lindo o seu filho, o jeitinho dele de falar, admiro, muito bom. E a sua filha também. Já começámos aqui muitos elogios, vou agradecer a todos os que estiveram aqui connosco, depois a live vai ficar disponível também na minha página do Instagram, para que possam ver mais tarde, quando nos apetecer. E desejar a todos um bom fim de semana, à Silvia um excelente fim de semana também, e um bom descanso para todos e mantenham-se seguros em casa neste momento de desafio. Obrigada, Sílvia, por tudo. Eu que agradeço, um abraço, bom final de semana. Obrigada.